Amém, igreja? Amém. Boa noite, que a paz esteja com todos. Amém? Para você que está me vendo aqui, um dia vai ser você, tá bom? Só para te informar. Porque se nós estamos a serviço do Rei, nós temos que estar submissos à vontade dele em nos usar, né? Nós precisamos permitir que o Espírito tenha liberdade em nossas vidas, para que nós possamos realmente expressar esse Deus tão grande, que tanto nós temos recebido da parte dele, palavras extraordinárias, né? É uma grande responsabilidade, não que isso seja fácil para as pastoras, mas talvez elas estejam um pouco mais habituadas, né? E eu não tenho tanto esse hábito, mas eu pedi graça a Deus de ousadia, para que eu pudesse passar a sua palavra de forma que a igreja recebesse diretamente da parte de Deus mesmo. Porque eu sou uma pessoa limitada, podem palavras sumir da minha cabeça, às vezes eu falar uma coisa pensando em outra, né? Porque a nossa mente, ela é corrompida pelo pecado, mas em todo momento eu pedi para que Deus santificasse a minha mente, para que eu pudesse falar da palavra como ela realmente é. E hoje, como é um culto de ceia, eu acredito que Deus foi certeiro, né? Porque não era na minha escalinha, né, para ser a ceia, porém Deus estava ministrando sobre algo no meu coração e isso casou com essa mesa, né? E por isso, através da vida do Tiago e da Patrícia, que me emprestaram um livro, o Senhor ministrou muito ao meu coração a respeito da graça do Senhor. E é sobre ela que eu vou falar hoje. É sobre ela que eu vou tentar mostrar para a igreja e também como mostrou para mim o quanto Deus é bom, o quanto Deus cuida dos seus filhos, o quanto Ele tem demonstrado o seu amor. Então, que você esteja com o seu coração totalmente aberto, porque essa palavra está vindo dos céus para você. Aleluia. Amém. Amém? Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 6. Graças a Deus. Amém? Amém. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo, embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha coragem de dispor sua vida. Porém Deus comprova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. E ainda mais, se nos gloriamos também em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só,
muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Pois se pela graça de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus por sua graça. Nós vamos esmiuçar aqui, nós vamos falar, e nós vemos que toda hora o texto enfatiza, por um único homem entrou o pecado, por um único homem veio a salvação, por um único homem veio a condenação, e por um único homem veio a salvação. E ele repete. E é assim que as coisas de Deus têm que ser conosco, repetidas, para que elas sejam bem fixadas em nossa mente. Porque nós temos uma mente corrompida, inclinada para o pecado, uma carne que deseja fazer os seus próprios desejos. Então, a última coisa que a nossa alma e a nossa carne quer é ouvir ao Senhor. Mas o Senhor não desiste de falar conosco, repetidas vezes. Na época que eu estava estudando, e ainda quando eu estudo sobre a minha profissão, eu sou fisioterapeuta e estou me especializando na área neurológica. Então a gente estuda muito sobre cérebro, sobre conexões nervosas pelo corpo. E existe um princípio do nosso cérebro que ele é baseado na neuroplasticidade. O que seria neuroplasticidade? Nosso cérebro é plástico, então ele pode se adaptar. Se alguma função do seu cérebro falhar, outras áreas tentam suprir aquela função que está falhando, E uma desses caminhos para que isso flua bem é a repetição. Então, se você quer criar uma boa neuroplasticidade no seu cérebro para determinado assunto, você precisa repetir inúmeras vezes, até aquilo ficar cravado dentro da sua mente. Então, tudo aquilo que nós dedicamos tempo, tudo aquilo que nós buscamos, tudo aquilo que nós ansiamos dia após dia faz parte da nossa vida. E quando nós damos ouvidos ao Senhor, pela sua voz que se repete inúmeras vezes falando aquilo sobre nós, aquilo vai entrar em nosso ser e vai ser um estilo de vida prático em nossas vidas. Então, que todas as vezes que nós lemos a palavra, muita gente se cansa. Porque fica repetindo o texto. Porque ele é um texto enorme. Já estou cansado. Muitas das vezes a nossa mente se comporta dessa forma e não dá reverência para que aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está repetindo. Deus está falando, Deus está repetindo, Deus está falando e está repetindo, e a gente está cansado. O texto é grande demais. Eu não gosto de ler. Então, irmãos, nós precisamos dedicar a nossa vida e tempo para as coisas que realmente importam diante de Deus. E no primeiro versículo 6 que eu li, ele disse: em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Quando a gente fala éramos, nós estamos falando do passado. É um verbo que está conjugado no passado. Se foi. Mas quando nós entramos em contraste atualmente com a nossa pessoa, nós não conseguimos ver força no ser humano no quesito de imortalidade,
nós somos frágeis. Se alguma coisa na nossa saúde não andar bem, todo o nosso corpo padece, porque nós somos fracos. E aí Paulo ele fala assim: vocês eram fracos. E a gente fala assim: nossa, será que Paulo ele errou quando ele escreveu, né? Ou foi alguma tradução que não deu certo e colocou esse verbo no passado? E nós vemos que não. Aqui nós vemos um retrato da figura de um homem e de uma mulher quando elas se encontram com Cristo. Porque quando ele fala assim: vocês eram fracos, ele está dizendo: antes de Cristo vocês eram fracos, mas agora com Cristo vocês são fortes. Aleluia. Então nós vemos que a figura do Filho de Deus, quando está introduzida em nós, não, a gente olhando para Cristo a gente não vê fraqueza, olhando para Ele a gente não vê doença, olhando para Ele a gente não vê guerra, olhando para Ele a gente sente o próprio céu. Então quando nós temos a figura de Cristo, Deus não vê fraqueza em nós, Ele não nos vê como fracos, porque Ele está vendo resplandecer a figura do seu próprio Filho, e seu Filho é forte. Amém. Então Ele diz: quando vocês eram fracos, no passado, antes de Jesus, você era fraco, mas hoje com Jesus você é forte. Aleluia. Depois, aqui ele fala assim, no versículo 7: sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo, embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha coragem de dispor a sua vida. A gente não precisa ser muito inteligente para entender esse versículo. E aí eu vou fazer uma pergunta e eu gostaria que você respondesse para si mesmo. Você morreria por qualquer pessoa? Passa aí um filme na sua mente de várias pessoas. Você teria coragem de dar a sua vida por elas? De morrer por elas? Daquelas que você está mais próximo, que talvez você ame mais, e até aquelas que não merecem amor, você teria coragem de morrer por elas? No nosso lugar, o que a gente faria? A gente escolheria: por fulano eu morreria, talvez pelo meu filho, talvez a esposa pelo esposo, daria a sua vida, ou o esposo pela esposa, ou por um amigo muito próximo, talvez desse a sua vida, né? Mas nós vemos aqui que Jesus, Ele não deu a vida por um, por dois, e Ele não foi escolhendo por quem dá a vida. Quando Ele se entregou na cruz, Ele se entregou por inteiro e por todos. Aleluia. Até por aqueles que a gente acha que não merece. A pior pessoa que pode vir na sua mente, Jesus morreu por ela também. Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Em Isaías 53:12 diz: porquanto Ele derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas Ele levou sobre si o pecado de muitos e ainda intercedeu pelos transgressores. Se nós, sendo quem somos, limitados, digamos assim, o ralé dos altos céus, assim, né? Se nós, sendo meros seres humanos, digamos assim, vamos falar de forma humana, nós escolheríamos a dedo, porque nós teríamos dificuldade de escolher por quem morrer. Agora pensa num rei, no mais altos céus, que tinha toda a sua glória, toda a sua onisciência, onipotência, onipresença. Ele olhar para formigas, gafanhotos, porque assim, de forma visual, a grandeza dele nos vê. Parecem formiguinhas andando lá na terra. Porém Ele disse: eu quero eles para mim. Aleluia. Eu vou entregar a minha vida por eles. Jesus poderia tomar a sua atitude por si só, mas a Bíblia diz que Ele foi obediente e submisso a Deus. Ele não foi obrigado a fazer aquilo que Ele fez na cruz por nós. Ele se submeteu àquilo em obediência e por amor a nós. Então, se nós, como meros seres humanos, vamos falar da nossa humanidade, se nós somos seletos com as pessoas, vamos pensar na grandeza de um rei que deixou tudo por amor a todos, e não por amor de alguns. Foi por amor a todos.
que Ele deixou a sua glória e esvaziou-se de si mesmo. Então, como a maneira de Cristo, por que aquele Deus não veio como divindade? Porque não daria para comparar a nossa vida com uma divindade, porque nós somos carne, nós somos seres humanos. Então Deus falou assim: eu vou mandar para vocês uma figura exata de como eu quero que vocês sejam. E por isso Ele mandou Jesus encarnado. O Verbo vivo de Deus se encarnou, e nele nós vemos tudo o que Deus espera de nós. Todas as ações de Jesus, todas as palavras de Jesus, os comportamentos de Jesus, tudo que Ele fazia. Se você quer saber o que Deus quer de você, é só olhar para Jesus. Tudo que Jesus for, tudo que Jesus viveu e demonstrou, é o exemplo que nós devemos seguir da parte de Deus. Então não fique esperando uma palavra especial no seu coração da parte de Deus. Todos nós sabemos pelo menos o básico do que nós devemos fazer. E aí a gente fica inventando desculpa, achando que vai vir uma voz estrondosa do céu e vai falar de maneira grossa, chamar pelo nome, né? Coisas estranhas vão acontecer, sobrenaturais. E Deus é muito simples. Na sua palavra Ele fala conosco através de um pequeno animal, através de uma planta. Nós só precisamos estar sensíveis e observar a forma que Deus fala conosco. Depois, no versículo 8, diz assim: porém Deus comprova o seu amor para conosco. Ele comprova, além de Ele falar sobre o seu amor, ainda Ele prova. Ele falou: vou provar para vocês que eu amo vocês. Além de Deus falar, Deus provou o seu amor para conosco. Comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda estávamos no pecado. Ele não morreu por você porque você era bom. Ele morreu por você apesar de você. Se você fosse escolher Ele, se você não fosse escolher, se você fosse agir de forma correta, se você não fosse. Se você fosse corresponder ao chamado de Deus, se você também não fosse. Se você fosse obediente, se você também não fosse. Ele fez a obra que Ele tinha que fazer apesar de você. Ele fez tudo o que Ele podia. E agora a correspondência parte da nossa parte. Porque como a Leia disse aqui na quarta-feira, Deus te deu livre arbítrio. Ele não vai te forçar. Ele te dá os motivos. E se você por livre e espontânea vontade e um espírito voluntário decidir estar com Ele, Ele te receberá de braços abertos. Amém. No versículo 9: agora como fomos justificados por seu sangue, muito mais por intermédio seremos salvos da ira. Antigamente existia a inimizade entre Deus e o homem, através do pecado que aconteceu no Éden. E aqui, a ira de Deus, nós estávamos condenados a ela. Depois eu vou falar sobre isso um pouco também. Por que isso chegou até nós? Porque muita gente questiona: não fui eu que pequei, não fui eu que comi o fruto, e por que todas as gerações teve que pagar pelo preço de outra pessoa, do pecado de outra pessoa? E aí existia essa inimizade entre o homem e Deus, mas nem sempre foi assim. Antes o homem e Deus eram íntimos amigos. E aí a gente vê que esse amor do Senhor foi manifesto quando Ele nos via como inimigos. E é por isso que Jesus fala: amai os vossos inimigos. Deus pode falar isso porque Ele nos amou quando nós éramos os seus inimigos, quando nós fazíamos totalmente contrário daquilo que Ele planejou para nós, do que aquilo que Ele fez para nós desde o começo dos tempos, desde a fundação do mundo todo. Deus tinha um plano e Deus tem um plano, e esse plano vai se cumprir, você querendo ou não, mas que nós estejamos prontos a fazer parte dele, porque nós temos essa escolha, se nós queremos fazer parte do plano de Deus ou se nós não queremos. E esse plano é imutável, ele não vai mudar. Se você aceitar ou deixar de aceitar, ele não vai mudar. Esse plano Deus já fez antes da fundação do mundo. Você acha que dizer não para Deus, você vai conseguir mudar esse plano? Esse plano não muda, ele é imutável. Então que nós tenhamos um anseio de se inserir nesse plano, né? Que nós tenhamos essa ousadia, que nós tenhamos essa vontade de se enquadrar nesse plano e fazer parte dessa glória que o Senhor vai se revelar
nos tempos futuros. A terra já está cheia da glória de Deus. Amém. Mas ainda vai estar ainda muito mais. Amém. Porque o Senhor, Ele é muito além do que os nossos olhos podem ver e que os nossos ouvidos podem ouvir. Ele tem preparado coisas inefáveis, inescrutáveis para nós. Amém? Amém. No versículo 10, ele diz assim: quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho. Quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Amigos de Deus. Jesus fala assim: eu não vos chamo mais de servos, mas eu chamo de amigos. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo, ele é íntimo. Ele sabe o que o seu senhor faz. Quando nós falamos em terrenos humanos, um patrão, ele não vai ficar dando satisfações para um empregado. Um patrão não vai ficar simplesmente contando a vida dele para você, falando o que ele vai fazer para você, porque ele é seu patrão, você é um mero empregado diante dos homens. Mas o Senhor, quando olha para nós, e quando nós nos tornamos os seus amigos, Ele compartilha dos seus segredos. Ele compartilha das suas promessas, da sua vontade. E um exemplo disso, quando a gente olha na palavra, nós vemos Abraão. E aí nós vemos uma coisa incrível, que é Deus perguntando para Ele mesmo: acaso eu poderia ocultar do meu amigo Abraão aquilo que eu estou para fazer? Irmãos, Abraão era um ser humano. Ele não tinha poderes especiais. E ele nem ia poder fazer nada 200, 300, 400 anos depois da sua morte. Ele era um ser humano mortal como qualquer um de nós. E ele tinha suas limitações como qualquer um de nós. Ele passava fome, ele tinha sede, ele teve seus filhos, ele também teve momentos de desobediência a Deus, teve também momentos de grande obediência. E quando nós olhamos para ele, nós vemos um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, perguntando para si mesmo: acaso eu poderia ocultar da minha formiguinha aquilo que eu estou para fazer? Do meu amigo, daquele que é meu íntimo. Então nós vemos assim o jeito que Deus trata os seus amigos, a forma que Deus é íntimo dos seus amigos. Ele diz que Ele não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus profetas. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus para ser os seus amigos, ouvintes da sua voz, íntimos, nós não ficamos surpresos com certas coisas, porque Ele nos conta antes, Ele já nos prepara antes, e Ele nos mostra ainda coisas além da nossa morte. Ele consegue mostrar as suas gerações que virão depois ainda da sua morte, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele é nosso amigo. Então, para você definir o seu relacionamento com Deus, veja se você tem sido um mero servo ou se você tem sido um amigo. E ainda a Bíblia fala que o servo que só faz o que é mandado, ele é um servo inútil. Então, se você acha que só porque você está fazendo o que Deus manda e já é suficiente, se mova aqui, se mova ali, fala A, fala B. Se você só faz o que Deus te manda, você é um servo inútil, porque você só sabe viver debaixo de regra, de comando. Mas quando você tem um espírito voluntário e fala assim: além de falar A, eu vou falar B também. Além de caminhar somente um passo, eu vou caminhar mais um. Porque se eu fizer isso, vai agradar o coração de Deus. Então Deus espera disposição do nosso coração em fazer mais. E não somente aquilo que foi mandado. Nós não somos robôs. E Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio justamente por isso. Porque Ele não quer que a gente se mova como marionete. Se Ele quisesse, Ele poderia nos obrigar a amar a Ele. Se Ele quisesse, Ele podia manipular as nossas mentes e fazer todo mundo caminhar do jeito que Ele gostaria. Mas Ele fez você com sentimentos, com pensamentos, com vontades, para que você escolhesse se você quer entregar tudo isso a si mesmo ou se você quer entregar tudo isso a Ele. Aleluia. Amém? Então use com sabedoria o seu livre-arbítrio.
Versículo 11: ainda mais, se nos gloriamos também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação. Aquela inimizade, aquele problema que havia por causa da queda de Adão, ele foi resolvido e nós recebemos completa reconciliação. Essa completa reconciliação está falando já em completa, não teve inúmeras reconciliações, foi uma, de uma vez por todas. O sacrifício de Jesus resolveu o problema. Aleluia. Não é como, por exemplo, o marido briga com a esposa, ou a esposa briga com o marido, ou o pai com os filhos, e depois se reconciliam. Aí de novo vai lá, briga, e isso e aquilo, e depois se reconcilia. Não é esse tipo de reconciliação. Uma reconciliação momentânea, humana. É uma reconciliação que Deus fez desde lá, do princípio. Ele já planejou essa reconciliação, porque Ele não queria nos perder. Porque Ele não queria que nós estivéssemos fora do seu plano. E aí o que Jesus fez? O pecado abriu um enorme abismo. Deus estava de um lado e o homem do outro. E Jesus fala assim: Pai, eu vou ser o caminho, eu vou ser a verdade e a vida na vida deles. E Jesus foi lá e fez uma ponte. E aquele enorme buraco, aquele enorme abismo que existia, Jesus, como sendo ponte, nos levou de volta até a Deus. Aleluia. Ele nos reconciliou com Deus. Muitas das vezes nós pensamos, humanamente, o quanto nós somos egoístas. Muitas vezes como irmãos às vezes disputam a atenção dos pais, querem lugar de preferência, querem isso, querem aquilo, imploram por isso e aquilo. E Jesus, sendo o único filho, não se importou em dividir a sua herança com meros seres humanos. E ele passou de ser primogênito, porque ele era o único filho, para ser o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia. Então ele era único, tudo era dele, só dele. Tudo pertencia a ele, porque ele era o único filho de Deus. Mas ele não foi egoísta ao ponto de dizer assim: Pai, eu quero dividir com eles a herança que nós temos. Aleluia. Eu quero dividir com eles a nossa glória. Eu quero que eles façam parte de tudo isso. Eu quero que eles sejam os meus irmãos. E disso o Senhor Jesus passou de ser o único filho de Deus para ser o primogênito, o primeiro filho entre muitos irmãos. Então que nós vamos aprender com Jesus a lançar o egoísmo fora, porque o Senhor tem lugar para todos. Amém. E nós temos que abrir a nossa vida para a obra redentora de Jesus e termos a imagem dele em nós, para repetirmos as mesmas obras que ele fez enquanto ele esteve aqui como homem. E aqui eu escrevi que ele não reconectou 1, 2, 3, 4, 50, 100 pessoas. Ele não escolheu quem deveria transportar, quem deveria passar por essa ponte. Ele reconectou a raça humana inteira. Ele trouxe a raça humana inteira novamente para perto de Deus. E que obra maravilhosa. Pensando nisso de forma humana, nós não faríamos isso. Porque o homem sempre gosta de estar no centro e ele não gosta de dividir nada com ninguém. Mas Jesus, ele pegou a raça humana todinha e trouxe até os pés de Deus. E hoje nós somos reconciliados com o Senhor novamente. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. E aí é a parte que eu comentei um pouco antes. Que muitas das vezes nós perguntamos por que o pecado de outra pessoa tem que ser atribuído de certa forma a nós. Por que a gente tem que pagar pelo erro dos pais, dos avós, dos irmãos? Por que nós temos que levar tudo isso dentro de nós, se não foi nós que fizemos essas escolhas, não foi nós que fomos lá e fizemos certas coisas? Por que nós temos que pagar pelo erro dos outros? E aí eu falo agora assim, fala para o irmão do seu lado, assim: você reproduz seres semelhantes a você.
Quando nós vemos lá em Gênesis, o Senhor fala assim para as plantas: produzam plantas, sementes e árvores conforme a sua espécie. Depois Deus fala assim para os animais: reproduzam, sejam férteis e multipliquem segundo a sua espécie. E quando chegou no homem, Deus foi lá e fez aquela obra maravilhosa, naquele congresso entre a Trindade, um falando para o outro: Pai, Filho e Espírito Santo, vamos fazer eles conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Adão tinha justiça pura nele, ele tinha tudo purificado nele. E enquanto ele ainda estava na luz, enquanto ele ainda não havia pecado, ele reproduzia seres semelhantes a ele, segundo a sua espécie. Então tudo aquilo que era puro, que veio da parte de Deus, que o puro não é misturado, tudo aquilo que era puro e único da parte de Deus, Adão reproduziu, ele multiplicou. Porém, da mesma forma, vamos analisar agora a outra parte, o outro lado da moeda. Quando Adão caiu, ele não deixou de frutificar, ele não deixou de produzir, porém ele não estava mais produzindo frutos da parte de Deus. Ele não estava fazendo mais coisas que eram advindas diretamente do ser, do íntimo de Deus. Então ele reproduziu coisas semelhantes a ele. Ele multiplicou aquilo que ele era. E aí quando a gente fala que nós fizemos essa reunião com os pais: olha, toma cuidado, os seus filhos estão te observando, eles vão pegar tudo que eles estão vendo e eles vão transformar isso numa atitude. Por quê? Porque eles estão sendo uma reprodução daquilo que você é. Então, você vai produzir seres semelhantes a você. Se no ambiente que você está inserido, você estiver cheio de Deus, você vai reproduzir a natureza de Deus. Mas se você não estiver em Deus, você vai reproduzir você mesmo. E o ser humano é mau. O ser humano, ele é caído. E sem Deus, ele é um monstro. Então, você vai reproduzir seres semelhantes a você. Agora, olhe para os frutos ao seu redor. Veja as situações em que você está vivendo. E veja o fruto de tudo que está acontecendo ao seu redor. E observe e pense consigo mesmo as sementes que você tem lançado. E quais tem sido a sua atitude diante das situações. Porque você vai reproduzir aquilo que você é. Se você estiver em Deus, você vai reproduzir Deus. É como diz em Provérbios: assim como você pensa em sua mente, em sua alma, assim será. Então, se os seus pensamentos, as suas condutas estiverem em Deus, é assim que vai ser. É isso que você vai produzir. É esse fruto que vai sair de você. Mas se você não estiver em Deus, as coisas que vão sair de você são as piores. Então, que nós venhamos nos render ao Senhor e entender que nós precisamos reproduzir a natureza dele, porque nós nada temos de bom. Nós precisamos daquilo que é puro da parte do Senhor, e não multiplicar a nossa natureza caída, nossa espécie humana. Nós não temos que multiplicar seres humanos caídos, nós temos que multiplicar filhos espirituais para o Senhor. Porque é aquele que diz assim, o homem espiritual, ele come de Deus, ele discerne as coisas de Deus, enquanto o homem do mundo, da natureza humana, ele só anseia por satisfazer seus próprios prazeres. E nós não estamos aqui para satisfazer prazeres, nós estamos aqui para obedecer à vontade do nosso Pai. Aleluia. Amém? Amém. Se você acha injusto sofrer as consequências dos seus antecessores, porque quando a gente olha para Adão, para Eva, a gente acha injusto, por que eu tenho que colher coisas que os outros? Aí a gente pensa assim: então por que vocês continuam sendo as mesmas pessoas? E vocês têm feito más escolhas e têm passado consequências más para os seus filhos? Por que vocês, mulheres que são casadas, em vez de serem a mulher, como o Provérbios 31 fala, que lá tem uma lista de tudo que é uma mulher virtuosa, e ainda compara ela a joias, ali está detalhado tudo que uma mulher tem que ser. Então por que você, como esposa, você não tem tido uma atitude diferente?
Às vezes a gente acha injusto pagar pelo preço de outro, mas tem outro pagando pelo preço das coisas que você faz. O homem, quando negligencia dentro do seu lar a sua autoridade como homem, o sacerdócio, aquilo que ele deve fazer pela sua família, outro vai pagar pelo erro dele. Quando a mulher também não ocupa seu lugar no casamento, quando ela não faz a vontade de Deus, quando ela não é submissa, alguém vai pagar pelo erro dessa mulher. Então nós precisamos entender que todas as coisas que nós fazemos, alguém vai ser afetado por essas coisas. E essas coisas podem tanto produzir um fruto bom, como um fruto ruim. Então nós não podemos culpar pai, mãe, irmãos, marido, esposa, fulano, ciclano, se nós não nos posicionamos e não damos uma atitude diferente diante das situações. Então que nós venhamos entender que nós produzimos seres semelhantes a nós e que nós precisamos nos posicionar e ter Cristo em nossas vidas para governar todo o nosso ser, para ser o centro de tudo e tirar de lado um pouco a nossa vontade, porque a maioria das coisas que a gente deseja, irmãos, é contra a vontade do Senhor. Nós queremos coisas para agora, coisas que Deus fala, filho, espera um pouco, tem o tempo certo para acontecer. Tem coisas que a gente quer que Deus fala, não vai ser bom isso para você, não faz. Né? Porque Deus vê aquilo como uma história completa, Ele conhece o meio, o começo, o meio e o fim. E muitas vezes a gente fica discutindo com Deus, parecendo criança, que fica com birra, né? Que eu quero de Deus, eu quero isso e aquilo, e nós não perguntamos a Deus se aquilo vai ser bom para nós, ou se aquilo é a vontade dEle para nós simplesmente chegamos e fazemos. É por isso que a maioria das coisas que a gente deseja não está de comum acordo com as coisas de Deus. Porque a nossa carne, ela tem os prazeres dela, ela milita contra o Espírito. Ela não está nem aí para o que o Espírito diz. Então, se nós não colocarmos o nosso coração em Deus, nós não o ouviremos. E nós reproduziremos a pior coisa que há dentro de nós. Nós reproduziremos uma natureza caída, uma natureza má. E não é isso que Deus deseja para nós. É através da graça de Deus que nós temos a glória do Senhor manifesta em nossas vidas, de estar aqui, de nós sermos participantes dessa mesa, porque essa mesa aqui é uma mesa física, porém ela é muito importante, porque Jesus falou, eu não tomarei do fruto da vide novamente, enquanto eu não estiver com vocês, no reino de meu Pai. Então isso é muito importante. Não é simplesmente uma coisa física, um pão, um suco que você toma. Isso aqui tem um valor, um significado espiritual extraordinário. E nós precisamos entrar nesse reino espiritual e entender essa graça que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E aí no versículo 15 diz assim, contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Então, irmãos, aqui diz que não há comparação da graça com o pecado. Deus podia simplesmente chegar para Adão e falar assim, Adão, eu te perdoo. Agora eu vou deixar que cada um viva por si. E que se eles quiserem me buscar, que eles me busquem. E aí eu vou perdoando um de cada vez, conforme o merecimento, né? Então, vamos fazer dessa forma. Ele poderia muito bem perdoar simplesmente o pecado de Adão e deixar cada um se virar por si. Mas quando ele olhou para Adão, para o pecado dele, nós vemos a manifestação da graça do Senhor. Porque nós pensamos que graça, e para quem não sabe, graça significa favor que você não merece. Então, irmãos, todos nós somos alvo da graça do Senhor, porque nós não merecemos nada. Se nós formos analisar a nossa vida, a nossa conduta, o tempo de qualidade que nós damos a Deus, as coisas que nós fazemos para Deus, nós vamos ver que nós não merecemos nada da parte de Deus, porque nós não fazemos nem o mínimo dos mínimos que nós deveríamos. E aí essa graça diz que é um favor que você não merece. E aí nós pensamos que a graça, ela só veio quando Jesus se encarnou. E na verdade a graça sempre existiu. Em Jesus ela se intensificou, ela se revelou de forma nítida a nós. Mas a graça de Deus, ela é manifesta desde o Éden. Vamos fazer uma ilustração aqui. De repente você pediu para uma pessoa, pode ser seu marido, seu filho, sua esposa, que desligasse o fogo da panela
que vocês precisavam sair, então você teria que desligar o fogo da panela antes também de você sair. E de repente, todo mundo sai e a pessoa na qual o pedido foi feito, ela esquece o fogo aceso. E aí todo mundo sai por horas e de repente, sei lá, estoura a panela, a casa pega fogo. E de repente a pessoa que pediu, falou, desliga o fogo, eles chegam e vê a casa toda pegando fogo, destruída, enfim. Essa pessoa que fez o pedido, falou assim, apague o fogo. Ela vai olhar para aquela que deixou o fogo aceso e ela vai fazer o que com ela? A vontade natural do ser humano é matar aquela pessoa, é condenar, é julgar, você está ficando louco, eu pedi, né? Ter esse tipo de reação mediante a atitude daquela pessoa. Só que quando a gente chega no Éden e nós vemos, depois do pecado de Adão e Eva, que Deus pergunta onde eles estavam, e aí eles tecem lá as folhinhas para cobrir a sua nudez, porque os seus olhos se abrem. Deus não vai lá e começa, você fez isso, você fez aquilo. Ele foi lá, pegou a pele do animal, trocou as vestes dele por uma veste que significava assim. Eu estou vestindo vocês, Adão e Eva, de Jesus Cristo. Então nós vemos que a graça de Deus, ela sempre existiu. E se a gente falar de favor imerecido, você acha que no Velho Testamento Deus não fez um monte de favores que o povo não merecia? Deus fez muita coisa. E isso só se intensificou na figura de Jesus Cristo, porque aí a coisa ficou ainda mais intensa. Porque o Filho de Deus se encarnou. Porque o Filho de Deus entregou a própria vida. Porque o Filho de Deus derramou o seu próprio sangue em favor de todos. Aí a coisa ficou ainda mais intensa. Mas a graça do Senhor sempre existiu. Porque o Senhor sempre faz coisas que nós não merecemos. Jesus é só o ápice dessa demonstração. Mas o Senhor, desde a fundação do mundo lá, desde o jardim, Ele vem demonstrando graça para com a humanidade. Quando Ele olha lá para a geração de Noé, Ele podia simplesmente falar assim, vamos matar todo mundo, resolver esse problema, porque os seres humanos estão dando dor de cabeça demais. Não vai dar certo esse negócio, porque o que eles estão fazendo só vai aumentar, só vai se multiplicar. Porém, quando Deus olha para a terra, diz que Deus achou graça em Noé. E por causa dele, da conduta dele, Deus salvou a vida dele e toda a sua família. Então que Deus possa olhar dos céus e achar graça em nossas vidas. A graça dele derramada. E a gente aceitando. Porque a Bíblia diz que tem um grupo de pessoas que se exclui da graça de Deus. Tem um grupo de pessoas que diz assim, eu não preciso da graça porque eu sou autossuficiente. Eu tenho poder sobre mim, eu tenho poder sobre as coisas que eu faço, que eu falo. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso desse favor de Deus. Muitas pessoas se excluem da graça de Deus. Mas que nessa noite nós venhamos aceitar essa graça. Aleluia. Que nós venhamos se ver. Que nós venhamos olhar para nós e ver que nós não somos nada. Porque com essa geração nova, com a tecnologia, o conhecimento, está dando poder ao ser humano ao ponto de ele pensar que ele não precisa mais de Deus. Ele coloca ele mesmo no centro. Eu sei muitas coisas, eu tenho domínio sobre o conhecimento, eu tenho inteligência. Então eu não preciso de Deus para viver. Porque eu mesmo, com o meu próprio braço, eu consigo conquistar as coisas que eu desejo. E aí quando nós entendemos esse amor de Deus e essa graça, nós somos constrangidos. Porque enquanto muitos buscam riquezas, fama, glória, Jesus estava em tudo isso, ele estava na glória, ele estava na realeza. Porém ele fez ao contrário, ele se esvaziou de tudo isso, assumindo uma miserável condição, do tamanho de uma formiga. Que antes ele olhava do céu e enxergava como formiguinha, e agora ele se transforma nessa formiguinha. E ele se torna semelhante a nós, se esvazia de si mesmo, se torna servo e é obediente até a morte. Aleluia. E morte de cruz. Deus é bom, irmãos. Aleluia. E aí quando nós olhamos para o passado, porque nós temos que fazer uma comparação.
do plano original de Deus, que é o que Deus tem falado muito, os estudos. Por isso não faltem, irmãos. Ninguém aqui recebeu uma luz, assim, um fantasma que apareceu do nada, tocou na cabeça, e a pessoa se tornou expert na vida e aprendeu as coisas do nada. Todos que aprendem dedicam tempo, dedicam os seus esforços e as suas energias para extrair isso da parte de Deus. Então nada vai cair do céu. Quem caiu do céu foi Lúcifer. As coisas elas são conquistadas. E nós precisamos conquistar isso em Deus, dedicar tempo em Deus. E aí, quando nós olhamos para o original e olhamos para o estado que as coisas estão agora, e aí a gente começa a ver assim, o que nós perdemos? O que há de diferença ao que tinha antes e agora o que está acontecendo no mundo? E aí nós vemos alguns pontos na própria história de Adão e Eva mesmo, alguns pontos de consequências que vieram junto. Primeiro, Deus falou que se eles comessem, certamente eles morreriam. Eles morreram espiritualmente. E depois de um tempo, Deus limitou a vida do ser humano. Porque, pensa assim, irmãos, na época dos antepassados do Velho Testamento, existiam pessoas que viviam 300, 400, 500, 600 anos, 900. Matusalém, que viveu 900 e poucos anos. Agora imagine, irmãos, o jeito que está a humanidade hoje. Ou até uns anos atrás, se nós pegássemos a era de Hitler, por exemplo. Imagine se Hitler vivesse 900 anos. Imagine se Hitler tivesse todo esse tempo aqui na Terra, o que ele faria? Se o pouco tempo que ele viveu, ele fez tudo o que ele fez. Imagine se ele vivesse mais. Então imagine toda a humanidade, milhões, bilhões de pessoas, vivendo por mais tempo, pecando por mais tempo, só subindo iniquidade, cheiro desagradável diante de Deus. E aquilo só aumentando, até que Deus falou assim, para. O ser humano vai viver no máximo até 120 anos. Então a morte veio como consequência do pecado. Quando você está diante de um caixão, quando você vê um sofrimento, a lágrima de alguém perdendo alguém, esse sofrimento é fruto do pecado. E nós pagamos até hoje por ele. Outra coisa, Deus falou para Adão, no suor do teu rosto comerás. Nós não precisaríamos trabalhar, irmão, no sentido assim de ficar se matando para trabalhar, para comer. Nós íamos simplesmente cuidar das coisas que Deus já havia deixado, proteger essas coisas. E agora Deus fala assim, no suor do teu rosto você vai comer. Ou seja, a terra vai chorar, vai clamar, e você vai ter que se esforçar para você comer aquilo que você plantou. Você vai sofrer, você vai suar, você vai ralar. E aí a gente vê que muitas pessoas estão até escravizadas pelo trabalho, porque trabalha e come, parece que não tem fim isso. Isso daí é um fruto do pecado, porque do suor do nosso rosto a gente vai ter que comer do pão suado. Não vem nas nossas mãos sozinho, a gente precisa trabalhar, né? Só que nós também não precisamos ficar na servidão e no jugo do trabalho. Nós podemos sim dosar as coisas para também ofertar tempo de qualidade a Deus. Depois ele diz a Eva que ela teria dores ao dar filhos. E a gente hoje em dia até acha assim, mas isso não é nada, porque hoje existe a RAC, a cesárea, a mãe nem precisa sentir contração, o filho já nasce. Agora imagine naqueles tempos, sem tecnologia, sem médicos, sem anti-inflamatório, sem anestesia, como que um parto não era feito, como que uma criança não nascia. E aí quando isso veio até Eva, Eva até sentia dores, mas eram dores suaves. Mas a partir daquele momento essa dor foi intensificada. Então toda vez que uma criança nasce, ela nasce com uma dor intensa por parte da mãe, pelo sofrimento da mãe. A criança nasce através do sofrimento da mãe, porque a mãe precisa ser cortada, a mãe precisa ser ali lacerada para que essa criança possa nascer. Ela fica feliz depois, mas essa dor, esse sofrimento durante o parto também é um fruto do pecado sobre as nossas vidas. Os sofrimentos da vida também, todas as vezes que nós sofremos, que nós choramos, que nós temos momentos de tristeza, isso também não era para fazer parte da nossa vida. Porque se a gente olhar lá em Apocalipse, ele fala assim, e eu vou enxugar os teus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento.
Se Ele está falando que na Nova Jerusalém, na era da sua vinda, na consumação dos séculos, as coisas serão assim, é porque era exatamente que era para ter sido assim no começo. Não havia sofrimento, não havia choro, não havia morte, não havia lágrimas, porque essas coisas não fazem parte da natureza de Deus, de quem era. Não havia enfermidade, não havia doença, sofrimento. E Ele fala: eu vou enxugar dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem choro, nem sofrimento, porque as antigas coisas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. E aí nós vemos assim, que Deus agiu com essa graça desde os tempos primórdios, e nós temos um versículo que fala assim, que a obediência gera bênção, e a maldição e a desobediência gera maldição. Então, quando houve a desobediência, toda a terra se tornou maldita. Toda a terra foi afetada por isso. E é por isso que através ou da sua obediência ou da sua desobediência, as pessoas que estão ao seu lado serão afetadas. Se você obedecer, o Senhor fala que Ele fará misericórdia até 1000 gerações. Mas se você desobedecer, essa desobediência também vai alcançar gerações na sua família, através da sua descendência. Então, que nós venhamos entender o posicionamento que nós devemos ter da parte de Deus. Deus preparou uma mesa para vocês e para mim hoje. Amém. Deus fez algo imensurável por nós. Demonstrou um amor que nós não podemos compreender nunca, jamais. Não dá para medir. Ele fala que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o porvir podem nos separar deste amor. Esse amor é grande demais para o nosso entendimento. Porém, no nosso pequeno entendimento, nós devemos usar todas as forças que nós temos para buscar a Deus. Aleluia. E corresponder pelo menos um pouco desse amor. Deus não dá fardo maior que as nossas forças podem suportar. Então, tudo que Deus nos pede, nós podemos fazer. Aleluia. Nós temos a capacidade de fazer. E se não temos, Ele fala assim: eu não escolho os capacitados, eu capacito aqueles a quem eu escolho. Então, nós não temos desculpa para fugir de Deus. Nós não temos desculpa para dizer não a Deus. Nós só precisamos estar abertos para receber tudo isso e deixar nosso ego de lado, de achar que a gente precisa fazer por merecer, porque graça é isso, você não merece, mas Ele fez por você, e você, em retribuição, você entrega a sua própria vida em favor da obra do Senhor. Amém? Amém. Não tenho muito mais o que falar, porque eu acho que através do muito falar vem o pecado. Porque às vezes quando a gente fala demais, a gente acaba pecando. Eu acho que a chave de tudo que Deus tinha para falar sobre o quê? Para você analisar como era no princípio e o que você está sendo agora. Que é para você analisar que por não só entrou o pecado no mundo, mas Deus, com sua infinita graça, Ele superabundou essa graça sobre a sua vida, e você deve aceitá-la. E entender que você reproduz seres semelhantes a você. E por isso você precisa ter um posicionamento diante de Deus, para começar a reproduzir Jesus Cristo na vida da sua família e das pessoas com as quais você convive. Amém? Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço aos irmãos por ouvirem. Espero que Deus abençoe vocês e que de alguma forma eu tenha contribuído, porque se eu não contribuir, então a minha presença aqui será inútil. Mas quando nós fazemos aquilo que Deus deseja e produz fruto, é isso que mostra que nós acertamos. Então, que nós sejamos abençoados e que o Senhor possa multiplicar essa semente na vida de vocês. E produza ainda muito mais frutos. Amém.